Aprovação da reforma tributária e de voto de qualidade do CARF na Câmara de Deputados, que mostra a força da política. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição aqui no canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição aqui no canal, clicando no botão Valeu. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde e complemente, mas sempre se lembre, então não vale xingar, nem falar da mãe do povo, tampouco repetir besteira de WhatsApp da tia do WhatsApp, melhor dizendo. Também peço que você compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Fazendo tudo isso que eu acabei de falar, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. Obrigado. Gente, e antes que eu me esqueça, para você que é aqui de Maceió, os vídeos aqui do canal vão começar a ser reproduzidos na TV Com, canal 12 da NET. O link, inclusive, para o site, você pode assistir também no site aqui, vai estar na descrição do vídeo. Eu gravei esse vídeo na manhã de 8 de julho, são agora 8 horas da manhã, e a gente viu na sexta-feira, quinta e sexta-feira, enfim, a Câmara de Deputados aprovar o texto da reforma tributária e o voto de qualidade no CARF, que é do imposto de renda, que garante, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Esse voto de qualidade é o voto de empate pró-governo, porque o que estava acontecendo? E aí isso foi do governo Bolsonaro, enfim. Os empresários estavam dando calote na Receita Federal porque chegavam nas discussões do CARF, questionando a cobrança de impostos, eles davam empate. E aí o voto de Minerva, digamos assim, não tinha do governo, era do governo e ficava por isso mesmo. Então o Brasil volta, aprovado também o Senado, etc. Precisa desse tipo de trâmite. Está em vias de voltar a ter esse voto de qualidade. É evidente que qualquer empresário que se sentir lesado mesmo com esse voto de qualidade pode judicializar ainda a questão. É só o trâmite no CARF. A questão da reforma tributária, por que eu disse que a vitória é da política? Veja, o governo Lula ele optou por não elaborar um texto de novo de uma mudança do sistema tributário brasileiro. Ele pegou um projeto de lei que é de 2019. É sempre bom a gente lembrar que há décadas que o Brasil discute uma reforma tributária e que nunca andou, nunca saiu do papel. A última reformulação que a gente teve no Brasil do sistema de tributos foi feita há mais de 50 anos, feita na ditadura. Então, a gente tem agora a oportunidade de, na democracia, dentro do sistema democrático, debater, a política debater a forma da cobrança de impostos. Esse projeto que foi aprovado na Câmara de Deputados ainda precisa ir ao Senado. O Senado pode alterar o texto, ainda vai ao Senado, e já foi dito que o Senado só vai julgar isso em agosto, ou seja, julgar, votar isso em agosto, na volta do recesso parlamentar. Mas foi uma vitória importante. A Câmara de Deputados era das casas a que tinha mais problemas com o Planalto. E o governo Lula e o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, optaram por não elaborar um texto novo, mas emendar o texto, incluir questões no texto já em tramitação, o que facilitou também a sua aprovação. E houve ali, da política, a construção da possibilidade do quase consenso. Apenas os bolsonaristas de verdade contra o projeto, contra a sua totalidade, jogando inclusive lorota de comunismo, ideologia de gênero no projeto, um monte de besteira para gerar corte para o TikTok dos caras, para gerar corte para as redes sociais dos caras. Mas conseguiu-se aprovar esse consenso, tanto que o Tarcísio defendeu e o Bolsonaro foi contra, eu ouvi anterior que eu fiz, enfim, sobre isso, criou esse problema. O que é que o governo conseguiu incluir nesse projeto de 2019? Por exemplo, a cobrança de IPVA para jatinhos, jet skis e iates, ou seja, quem tem carro
pagava IPVA, mas quem tem esses veículos de rico não pagava nada, agora vai ter que pagar. Imposto zero para os produtos da cesta básica brasileira, que é muito mais só do que arroz e feijão. Então, isso diminui o imposto mais injusto que a gente tem, que é sobre o consumo, porque o multimilionário ou mais pobre, quando compra a caixa de fósforo, paga o mesmo imposto. Cashback para a população de menor renda em impostos cobrados, ou seja, os mais pobres vão ter restituição de impostos, etc., a impostos que tenham pago. Simplificação para as micro e pequenas empresas, fim das isenções fiscais que beneficiam os grandes lobbies, imposto menor para insumos para pessoas com deficiência, imposto menor para absorventes, mais transparência com imposto detalhado na nota fiscal, menos imposto para saúde, medicamentos, educação, transporte público, né? E a simplificação da quantidade de impostos. Tinha muito, agora vai ter 2 ou 3, enfim. E dentro desse aprovado do Senado não é uma mudança no sistema tributário perfeito. Não é. Mas essa mudança ela também não é regressiva. Né? Do ponto de vista do volume total da reforma, ela é soma zero, né? Não aumentou nem diminuiu a carga tributária do Brasil. E aí tem um monte de discurso falacioso sobre isso, mas não é o foco desse vídeo a questão da reforma tributária. Eu acho que a gente precisa esperar a aprovação do Senado, esperar a sanção presidencial para a gente ver o que de fato será lei, tem prazo, etc. E muitas questões que foram aprovadas na Câmara dos Deputados ainda vão precisar de lei complementar, etc. Vai ser outra luta política, outra questão. Mas o fato é, o Brasil viu a vitória da política sobre a negação da política. Bolsonaro tentou se posicionar e lacrar com o partido, tentar blocar o PL, que ele não é dono do PL, para votar não, mas uma boa fatia dos deputados do PL votaram a favor da reforma tributária. Houve essa discussão geral e foi a vitória da política, né? Ao ponto do Arthur Lira, presidente da Câmara de Deputados, durante as votações da reforma tributária, ter saído da mesa, ido à tribuna falar. Quando esse tipo de gesto é como se o presidente da casa estivesse naquele momento abrindo mão do seu cargo de presidente da casa para falar como um parlamentar, digamos assim, da planície, né, de baixo. E ele falou, inclusive, categoricamente, meu candidato a presidente da República perdeu as eleições, ou seja, acabou a eleição. Agora é discutir política e tal. É evidente que ele também tinha interesse, porque essa reforma tributária também era de interesse do grande capital brasileiro, da Fiesp, do agronegócio, etc., porque é algo muito abrangente, que no limite aqui e acolá agrada todo mundo ou desagrada todo mundo de forma não muito elevada. Né? Mas foi essa a grande questão. A vitória da política foram anos e anos para se aprovar essa reforma e não se aprovava. Lula e o Haddad entraram em campo praticamente desde o primeiro dia de governo, já antes, fizeram a escolha política correta de não fazer um novo texto, porque com esse Congresso o novo texto não passava. Emendaram esse texto que já estava tramitando, que já estava, assim, do ponto de vista do rito da casa, do parlamento brasileiro, já estava assim maduro para ser votado. Emendaram lá, conseguiram aprovar com ampla maioria. Essa discussão aproxima mais partidos, parlamentares de partidos que ainda tinham algum distanciamento, alguma resistência em relação a compor a base do governo, né, que são os caras do Centrão, e o povo brasileiro elegeu a maioria do parlamento do Centrão, tem que dialogar com essa turma mesmo, né, que são esses parlamentares despachantes. Tanto que Lula promoveu, inclusive, já na noite de sexta-feira, um encontro no Palácio com representantes dos partidos na Câmara dos Deputados, agradecendo, etc. Lá de todos os partidos, praticamente, né, para o consenso da política. Até o Ciro Nogueira andou fazendo fala, criticando extremismo, etc. E teria saído que ele não pode conversar com o Lula porque com 15 minutos o Lula ganha ele, não sei o quê. É uma sinalização que essa postura bolsonarista, bolsonarenta, ou o nome que você quiser dar,
da antipolítica não cola mais, né? Assim, as pessoas estão deixando de lado isso. O Brasil optou pela política. A política não é perfeita, a política tem seus problemas, tem seus revés, tem suas contradições, e é assim mesmo. Que bom que é assim. A gente tira a política, no lugar vem o fascismo. Então, a gente tem essa vitória. E ainda teve a questão do CARF, que eu particularmente achava que não seria aprovado tão logo. E essa questão do CARF, por exemplo, o grande empresariado é contra, não tem o interesse, porque eles perderam a vantagem que tinham de não pagar impostos, né? Veja, porque a decisão do CARF influencia nas decisões judiciais, caso algum empresário queira judiciar a questão da cobrança de impostos na Receita Federal. Eu não quero pagar imposto, deu empate, não, aqui deu empate. Não, agora eu tenho um voto de qualidade, um voto de leva, enfim. Isso conta, se o cara judicializar, conta. A legislação diz que tem essa decisão, ou seja, ele perdeu a discussão no Conselho. E esse ponto, o grande capital não tem interesse, porque se tem uma coisa que rico não gosta é de pagar imposto, né? E aprovou o CARF. Agora a gente espera o Senado, o que é que o Senado vai votar, o que é que vai sair de lá. Sempre lembrando que se mudar uma vírgula, o texto volta para a Câmara de Deputados. O texto só sai do Senado para a sessão se for aprovado tal qual o aprovado na Câmara de Deputados, e aí vai para a sanção presidencial. Isso não significa dizer que não há luta para fazer, inclusive nessa questão fiscal. Ainda é preciso criar mecanismos para taxar os super ricos, para taxar as grandes propriedades. Sim, é preciso fazer isso, mas já foi um avanço porque reorganiza o sistema tributário brasileiro, deixa ele mais simples, deixa ele mais fácil de entendimento, inclusive para aprovar mudanças, etc. Fica mais fácil para governadores, prefeitos, para todo mundo que lida com tributos, de uma maneira ou de outra, dependendo do lado da mesa que esteja, de atuar diante da realidade brasileira. Isso é bom, né? Porque além da falácia de que a carga tributária é muito alta, porque é uma conversa fiada, havia sim aí uma questão justa da confusão do sistema tributário brasileiro. Pronto. Esse texto ele resolve isso, simplificou muito o sistema tributário, reduzindo essa quantidade de impostos, de mudança, de sei o quê. Eu até ouvi um vídeo de Geraldo Alckmin brincando que bombom antes pagava X% de imposto, aí virava o waffle, biscoito, virava o waffle e não pagava mais imposto. Pronto, agora acabou isso. Agora não tem mais essa possibilidade porque o sistema é mais simples, é mais fácil de você realizar cobranças ou não, porque pode também ter coisas que estavam sendo cobradas que não passarão a não ser mais. Apesar disso, sejamos francos, é mais difícil. É isso, o governo Lula chega 6 meses, 6 meses e uma semana ali, mostrando que a política é essencial, que a política vence, que é importante a vitória da política. E a gente só tem democracia, qualquer que seja ela, porque ela é um termo relativo, tendo política. Sem política é nazifascismo. E a gente só conseguiu isso porque a gente tem na presidência da República um animal político, que é o Lula, que levantou a fome política de uma série de atores que perderam essa fome por conta do período Bolsonaro, da negação da política, que entregou o governo para Milico, entregou para o Congresso faz aí, não quero mais fazer política, quero fazer bravata, motociata e alimentar birolice na cabeça de gente com problemas cognitivos. Aí o Lula é um animal político, o Haddad se mostrou também alguém que tem muita fome política, reacendeu a fome política de outros atores do cenário institucional brasileiro, e isso é muito bom, isso fortalece a democracia. Viva a política!